O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve o celular hackeado ontem. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Ministério. Em nota, a pasta pediu para que seja desconsiderada toda e qualquer mensagem vinda do número dele e das pessoas do gabinete. Guedes iniciou uma conta no aplicativo de mensagens Telegram pouco antes do anúncio da invasão. Hoje, também por meio de nota, a assessoria do Ministério informou que solicitará ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que a Polícia Federal investigue o caso. Guedes é o segundo ministro do governo Jair Bolsonaro a ter o telefone hackeado. Inclusive, hoje, a Polícia Federal deflagrou a operação Spoofing e, de acordo com as informações que acabam de chegar, pelo menos 4 pessoas já foram presas por suspeita de envolvimento no caso da invasão do celular do ministro Sérgio Moro. Essa ação foi determinada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, que é da 10ª Vara Federal de Brasília. A PF cumpriu 4 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão em São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto, essas 2 cidades do interior de São Paulo. Os mandados foram cumpridos pelo delegado da Polícia Federal, Luiz Flávio Zampronha, que investigou o escândalo do Mensalão. Diga aí, Vera. É importante essa notícia que saiu agora há pouco, é uma notícia bem fresca, portanto, envolve personagens emblemáticos aí de outras investigações. O juiz Valisney é um juiz que se notabilizou no braço brasiliense da Lava Jato. O delegado Zampronha também ficou muito conhecido na época do escândalo do Mensalão, comandou outras operações na PF aqui de São Paulo. Então, é uma notícia importante. Primeira notícia de prisão e de buscas e apreensões desde que esse caso veio à tona, a Vaza Jato, faz mais de um mês. Então, as primeiras consequências desses inquéritos abertos pela Polícia Federal, e talvez ao longo do dia de hoje, até amanhã, a gente saiba mais detalhes que levaram a PF a esses nomes aqui no interior de São Paulo, e se eles efetivamente têm ligação com o esquema de hackeamento de mensagens dos procuradores da Lava Jato, que levou a esse vazamento aí em massa de comunicações entre eles, o juiz Sérgio Moro e os próprios outros procuradores. O modus operandi usado no hackeamento da deputada Joyce Hasselmann e agora também do ministro Paulo Guedes parece ser o mesmo. Ela mostrou ali o celular dela, esse mesmo processo, manda mensagens no Telegram, liga de um número internacional para o seu celular, depois você recebe uma ligação do seu próprio número. Então parece ser aí o mesmo processo que levou à invasão do celular do Deltan Dallagnol, de outros procuradores, de membros do CNMP, do próprio Rodrigo Janot, e que resultou no vazamento dessas informações. Isso não é aceitável. Não é admissível que você tenha todos os expoentes da República, de diversos escalões, de diversos poderes, de diversas entidades e órgãos, expostos a atividades desse tipo. Parece ter havido aí um encorajamento de uma busca desenfreada por invasão de celular de autoridades depois que se começou a divulgar os dados da Vaza Jato. Isso não tem nada a ver com o conteúdo que foi divulgado, são discussões paralelas que correm concomitantemente, que envolvem graus de complexidade muito grandes, todas elas, mas nos concentrando especificamente nas ações desses hackers sobre os celulares das autoridades, isso é indicativo de uma vulnerabilidade grande da democracia quando autoridades estão assim, dessa forma, suscetíveis a um incidente criminoso como esse. Então é importante que a PF avance e que avance rapidamente nesses inquéritos para que haja um freio nesse ímpeto de, olha, liberou geral, nós vamos invadir o celular de todas as autoridades. E assim como as autoridades estão suscetíveis, todos nós, cidadãos, estamos também passíveis de um ataque em massa, hackeamento em massa, o que furta e suprime da democracia alguns dos seus pilares e dos direitos individuais, algumas das suas garantias. Então é muito bom que esse inquérito avance e que apure a origem desses vazamentos. Andreas, essas prisões são importantes porque agora a gente deve ter mais informações sobre a motivação desses ataques, né? Essas pessoas presas agora certamente devem ser interrogadas, vão dar mais detalhes sobre o que motivou esses ataques, né? É muito importante e a gente tem que esperar muita transparência de parte da Polícia Federal na comunicação
desse caso, né, dessas prisões e daquilo que é descoberto. E eu falo isso porque, no final das contas, o suposto alvo desses hackers foi o ministro da Justiça, a quem a Polícia Federal está subordinada hierarquicamente. Então, para que a coisa fique de novo no terreno da impessoalidade, para que seja investigado um crime contra um ministro de Estado, é preciso que a gente tenha muita clareza, para que não possa parecer nem por um minuto que estejamos sob uma espécie de caça às bruxas. Eu espero muita clareza no processamento dessas informações nesse caso. Acho muito importante transparência nessa matéria. De outra parte, eu quero me deter no aspecto, de novo, particularmente da segurança do Estado. No caso do Paulo Guedes, como do Sérgio Moro, nós falamos de um ministro de Estado. No caso da Joyce Hasselmann, de uma parlamentar, de uma deputada federal, singularmente líder do governo no Congresso. São autoridades que transitam necessariamente num ambiente estratégico e lidam com sigilo, faz parte da democracia. Obviamente, né, não está muito na moda, mas a defesa do sigilo individual, tanto mais na autoridade. Então a pergunta é, o Estado brasileiro não é capaz de garantir a segurança na comunicação de um ministro de Estado? Outra coisa, se não é capaz, se está dado que o uso desses aplicativos não é seguro, não seria a hora dos ministros, das autoridades do Estado terem, infelizmente, limitado o uso, por exemplo, de Telegram, de WhatsApp, seja lá o que for? Não é possível que o Gabinete de Segurança Institucional, que, sei lá, a BIM, ou o próprio Ministério da Justiça, a Polícia Federal, não tenham um sistema, ainda que com limitações, capazes de garantir a segurança institucional de ministros para suas comunicações. Isso já está passando do limite, porque bota em risco, uma vez que bota em risco a democracia, porque é disso que se trata, bota em risco a República, os fundamentos da República. Quando nós pensamos, nós que somos pessoas simples, que não são autoridades, que não têm cargos eletivos, que não têm responsabilidade de um ministro, se nós pensamos que um ministro de Estado, com a importância do Paulo Guedes, pode ter facilmente seu celular hackeado, o que será de todos os outros? O que será de qualquer um de nós? Então é preciso dar uma resposta dura a isso e proteger a República da ação desses hackers. André, só uma observação antes do Alexandre falar. O Moro, quando teve um incidente parecido com esse, que tentaram invadir o celular dele, ele disse que ele não tinha mais conta no Telegram. Assim como a Joyce Hasselmann também disse que não tinha Telegram nesse celular dela. E ontem, no Paulo Guedes, ele primeiro ingressa no Telegram, aparece lá, Paulo Guedes entrou no Telegram, eu também recebi, porque eu tenho o celular do ministro na minha conta, e aí depois ele relata isso. Então, aparentemente, o hacker consegue criar uma conta no Telegram para a pessoa que ele hackeia, e aí, a partir disso, ele começa a extrair informações do celular. Não sei se a modalidade geral é essa, não é, certamente, porque os procuradores sim tinham conta no Telegram, mas nesses outros casos em que não houve sucesso nas invasões, o hacker também ingressava no Telegram, além de ter acesso ao celular da pessoa. A gente vai precisar de mais explicações da PF, mas me parece haver aí duas modalidades paralelas de invasão de celular. Diga aí, Alexandre. Pois é, Telegram de novo, né? Quer dizer, e é engraçado porque eu me lembro como a gente que usa o WhatsApp tinha que aguentar os chatos do Telegram, né? Que ficavam, né? Sai daí, isso aí não é seguro. A gente chamava de testemunha de Telegram, né? Falava, você tem um minuto para ouvir a palavra do Telegram. E para quem não sabe, o Telegram é um aplicativo russo, né? Ele foi feito pelos mesmos criadores do VK, que é o Facebook russo, que é o site mais popular da Rússia. A Rússia tem esse site que é o VK, que é o Facebook deles, né? O que deu certo lá como Facebook é esse. E os mesmos criadores do VK fizeram o Telegram. Então, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, eu acho que não dá mais
para ter esse tipo de uso desse aplicativo. Eu acho que depois de tanto que ele foi invadido, principalmente de autoridades, eu acho que não dá mais, né? Então, a lista cada vez aumenta. Eu também conheço outros casos, aí eu já não sei se por segredo dos envolvidos eles querem ou não que se fale, mas eu já ouvi de outros agentes políticos, de fontes, de pessoas que eu conheço, que usaram o Telegram e tiveram também as suas contas invadidas e de um jeito muito parecido. Então, realmente é um aplicativo que está se mostrando não seguro, e é preciso ter muito cuidado. É a primeira vez que isso acontece? Não. Existe, claro, a guerra cibernética, existem hackers que atuam para governos, vários governos do mundo são acusados de ficar invadindo celulares, de terem nos seus departamentos, seus serviços secretos, nas suas áreas de inteligência, hackers só para fazer guerra cibernética, enfim. Então, desde aquela época da Hillary Clinton, vocês devem lembrar daquele escândalo, começa quando ela era secretária de Estado americana e o BlackBerry dela foi invadido, depois o servidor pessoal que ela tinha em casa, e de lá para cá muitos casos foram ditos. Agora, aqui no Brasil, onde nos interessa, o GSI tem que se posicionar, tem que mostrar para a opinião pública que tipo de protocolo ou procedimento estava ou estará sendo adotado para evitar que isso aconteça. Então está na hora do general Heleno, especificamente, a quem todos nós temos respeito, que eu tenho admiração. Agora, o general Heleno, que estava outro dia subindo em palanque, fazendo comício, acho que ele tem que ser menos político e, nesse momento específico, falar mais sobre um caso muito grave que é dessa invasão dos celulares de autoridades do país. Está na hora dos serviços de inteligência do governo se posicionarem de uma maneira muito séria e tranquilizarem a opinião pública brasileira do que está sendo feito para que esse tipo de coisa não volte a acontecer.